Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez, feliz de estar aqui com os irmãos no dia do Senhor. Vamos aproveitar, irmãos, esse dia belo que o Senhor nos deu e vamos meditar na palavra dele em Mateus 16. Mateus 16, vamos ler do versículo 13 ao 19. 13 a 19. Mateus 16, versículo 13 a 19. A palavra do Senhor diz: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e santo Pai. Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos auxilie, Pai, a compreender a Tua palavra que aqui foi lida. Nos ensina, Senhor, que o Teu Espírito guie as nossas mentes e corações nessa manhã, que o Teu Espírito nos ensine e nos admoeste, Senhor, que Teu Espírito mude aquilo que lhe desagrada, seja arrancado dos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que Te oramos. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele fala especificamente sobre igreja no Novo Testamento em dois textos. O primeiro texto é esse em Mateus 16. E o interessante é que Cristo diz o que é a igreja, como ela deve ser. Então vejam que o texto, quando Simão Pedro diz: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala: Bem-aventurado é você, Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E o que é que isso nos traz à tona? O que é que isso nos lembra e nos mostra? Vejam, vamos analisar as respostas anteriores. Quando ele estava em Cesareia, que ele perguntou aos discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? O que é que aquelas pessoas que seguiam a ele, o que aquelas pessoas que os discípulos conheciam, o que é que os familiares dos discípulos falavam de Jesus Cristo? Eles disseram: Olha, uns dizem que é João Batista. Uma confusão compreensível. Naquele tempo não tinha internet, não tinha jornal, João Batista já tinha morrido, mas provavelmente eles não sabiam disso. E como nem todos conheciam como era a fisionomia de João Batista, como ele era, então essa confusão é natural. Outros dizem que é Elias. Tem um texto que mostra na Escritura que Elias voltaria antes dos últimos dias. E talvez aquelas pessoas, por conhecer esse texto, tenham pensado nisso. E outros dizem que é Jeremias. Na verdade, nenhum texto da Escritura fala sobre uma volta de Jeremias, mas a tradição judaica dizia que isso aconteceria. E aqueles que não se enquadravam em nenhuma dessas opções diziam: deve ser um outro profeta. Mas por que isso, irmãos? Porque muitos desses homens conheciam a Escritura,
sabiam que estava lá escrito e mesmo assim não conseguiram identificar quem é Jesus Cristo. Pelo mesmo motivo que nós, irmãos, devemos nos preocupar em entregar nosso entendimento durante nossa meditação. Quando lemos a Escritura, nós temos que compreender que só o Espírito Santo de Deus pode realmente nos explicar o que o texto quer dizer. A Escritura não é uma coisa meramente intelectual, a Escritura não é uma coisa meramente histórica. Não adianta, irmãos, eu conhecer todos os versículos da Escritura se eu não tenho o Espírito Santo para me auxiliar a compreendê-la. E aqui, Jesus feliz chama a atenção de Simão Pedro. Não foi o conhecimento que Pedro tinha da Escritura, não foi o conhecimento intelectual, mas o próprio Deus vivo que revelou a Pedro quem era realmente Jesus Cristo. E Pedro disse: o Senhor é Cristo, o Filho de Deus. Então, vem uma parte do texto que já gerou muita polêmica, que é o versículo 18, onde ele diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, Jesus não disse que vai edificar a igreja sobre Pedro. O texto não pode ser retirado do contexto. A igreja vai ser edificada sobre essa confissão que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. A igreja vai ser edificada sobre o próprio Cristo. Não haveria sentido de pensarmos que Jesus edificaria a igreja sobre um homem. Nós todos somos falíveis. E quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o texto original fala que aqui o termo seria o Hades, em grego, que seria uma região do submundo para onde todos vão. Todos vão. O que Jesus, na verdade, está dizendo é que a morte não vencerá a igreja. E isso a gente vê fácil. Em 1 Coríntios 15, 26, o texto diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus garante que nem a morte destruirá a igreja dele. E no versículo 19 ele diz: eu lhe darei as chaves dos reinos do céu. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A chave do reino dos céus, irmãos, foi dada a Pedro e foi dada a nós, que é a palavra de Deus, que é a Escritura, que é o que Cristo nos ensinou. Porque essa é a chave do reino dos céus. Porque é por meio dela, por meio do ouvir, que o Espírito Santo muda o nosso coração, que o Senhor nosso Deus nos dá o dom da fé, e que, a partir daí, nós podemos responder como Pedro: o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu por nós, aquele que pagou a nossa conta, aquele que sorveu a ira de Deus, que estava reservada para nós. E por que esse texto é importante? E ele atinge tanto essa parte das nossas vidas, quanto a nossa vida na igreja. Porque ele nos ensina o que é uma igreja. O que é uma igreja? É uma comunidade formada de irmãos que morreram para si mesmos e vivem em Cristo, que compartilham as suas vidas, que crescem juntos. E aí vem uma questão: como é que nós escolhemos a igreja aonde vamos servir? Algumas pessoas dizem, inclusive, que não precisam de igreja, se acham superiores aos outros. Eu tenho conhecimento suficiente, eu não preciso estar dentro da igreja, ali só tem gente complicada, pecadores. É um grande engano. Irmãos, estar numa igreja, ser membro de uma igreja, não garante que nós somos salvos. Mas se nós somos salvos, se nosso coração mudou,
se nós realmente nos voltamos para Cristo, não tem como a gente desejar estar afastado do corpo de Cristo. Não tem como a gente dizer, eu não gosto da igreja, que é a noiva de Cristo. Essa semana estava meditando com os irmãos sobre essa questão e tem um pastor chamado David Platt. Ele diz, imagine que você fosse apresentar a um amigo seu, a sua noiva, e ele lhe diria, rapaz, eu gosto muito de você, eu lhe amo muito, mas eu detesto essa mulher. Qual seria a sua reação? Então, como você pode dizer que ama a Cristo, se você odeia a noiva de Cristo? Como você pode dizer que ama a Cristo, se você não tem interesse de compartilhar a sua vida com aquele irmão pelo qual Cristo morreu também? Não é o normal, não é natural, mas infelizmente, irmãos, hoje nós temos esse escopo, nós temos pessoas que acham que podem viver fora da igreja e dizer, eu sou cristão, eu não preciso estar na igreja, eu creio em Cristo. Tá, ele pode até acreditar em Deus, como diz o texto lá em Tiago, que até os demônios creem. Mas onde está o amor por Cristo? Onde está o amor por Deus? Onde está o amor ao próximo como a si mesmo? Não tem, irmãos, como nosso coração ser mudado por Deus. Não tem como nós desejarmos estarmos próximo a Cristo e não querermos também compartilhar a nossa vida com os demais irmãos em Cristo. E não querer fazermos parte de uma igreja local, não querer participarmos do corpo de Cristo. É impossível. Quando isso acontece, talvez essa pessoa que diz crer em Jesus Cristo, talvez ela precise avaliar a própria vida, porque é um desejo natural de todo cristão convertido. E aí vem a questão da igreja. Essa igreja que Cristo fala aqui que vai edificar é a igreja universal, a igreja invisível, a igreja invisível. Ela é composta por todos aqueles que foram transformados, tiveram seu coração realmente mudados e fazem parte do corpo de Cristo. É verdade, ser membro da igreja não garante que você é uma pessoa convertida. Aqui é a igreja visível, mas nós não enxergamos o coração. Cristo enxerga. Nem todos os membros de uma igreja visível são realmente convertidos, são realmente filhos de Deus. Mas todos os membros da igreja invisível, da igreja universal de Cristo, são convertidos, são filhos de Deus, estão salvos. E aí vem outra categoria de cristão, a que escolhe a igreja de acordo com a comodidade. É o cristão consumidor. Eu vou para a igreja que melhor me beneficia, eu vou para a igreja que tem os melhores serviços, e nesse processo, ele esquece daquilo que Cristo nos ensinou nesse texto. Ele esquece do que verdadeiramente é importante na igreja. Irmãos, uma igreja, segundo os reformadores do século XVI, ela tem, no mínimo, 3 elementos básicos. Ela prega o evangelho de Cristo, a verdade de Cristo. Ela administra os sacramentos e ela estimula, trabalha e funciona no discipulado. Porque se converter e estar na igreja não é o ponto final dessa transformação. Nós temos que nos esforçar pelo crescimento em santidade. É o próprio Deus que nos auxilia nesse processo, o próprio Espírito Santo que nos auxilia nesse processo. Mas o discipulado importa, que é a continuidade do aprendizado da palavra, continuar crescendo e conhecendo o Senhor. E isso tudo, irmãos, a gente só consegue fazer dentro da igreja. A gente só consegue fazer isso auxiliando
aos irmãos que precisam, sendo auxiliado quando precisamos ter nossa atenção chamada. E aí vem a questão, a segunda vez que Cristo falou sobre a igreja, foi justamente quando ele falou sobre a disciplina, em Mateus 18. E em Mateus 18, se nós lermos, onde ele fala os passos para você conversar com o irmão que pecou, para você promover a recuperação daquele irmão, no versículo 18 ele diz: em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem da terra terá sido desligado dos céus. Então essa promessa não é só para Pedro, irmãos, é para todos nós que somos filhos de Deus, para todos nós que cremos em Cristo. E a disciplina é importante. Compartilhar a sua vida dentro da igreja local é importante. Escutar com cuidado, amor e carinho o irmão que lhe admoesta, porque vê que você está pecando, é importante. Nem sempre conseguimos enxergar, não somos perfeitos. Muitas pessoas procuram a igreja perfeita. A verdade é que, se eu encontrasse uma igreja perfeita, onde nenhum irmão peca, onde nenhum irmão falha, e eu entrasse nela, ela já não seria perfeita, porque eu sou falho, porque eu erro também, porque eu peco, eu não sou perfeito. Essa perfeição, irmãos, nós só vamos atingir após a morte, quando o Senhor terminar a obra dele, nos livrar finalmente de todo e qualquer resquício do pecado. É nesse momento que realmente nós vamos poder compreender a totalidade e a grandeza do amor de Deus por nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor iluminou o nosso coração, o Senhor mudou a nossa mente, o nosso coração, o Senhor nos ensinou o que a sua palavra dizia. Obrigado, Senhor, por nos dar o dom da fé, por nos fazer crer, assim como Simão Pedro creu, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, por nossos pecados, o Deus vivo que encarnou para sofrer e morrer por nossa culpa. Obrigado, Senhor, por seu amor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor. Nos dá a tua graça, Pai, para que possamos aplicar esta palavra, para que possamos ter verdadeiramente amor pelo próximo, para que possamos realmente estar com os irmãos em Cristo, fazendo a tua vontade, Senhor, para que possamos entender que sem ti nós não conseguimos nem enxergar, nem compreender a verdade. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é que te oramos. Amém. Vamos agora para EBD.